Olá, meus amigos. Hoje é dia 18 de fevereiro, quinta-feira. Mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra, trazer uma reflexão de todos os amigos inscritos no canal. Para você, ainda que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha para que o YouTube recomende os nossos vídeos e os nossos conteúdos a muito mais pessoas. Me ajuda nesse trabalho, pessoal. Eu sei que algumas pessoas não compartilham os nossos vídeos para não se expor, para talvez com medo de alguma represália, mas nos ajude. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha. Mesmo que você não compartilhe, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e vai indicar mais pessoas, tá bom? Hoje eu queria falar sobre liberdade. Hoje eu quero falar sobre liberdade e te fazer um grande desafio em te perguntar: você, membro da Universal, você, pastor da Universal, você, obreiro da Universal, você é livre? Você conhece a liberdade que há em Cristo? Você conhece essa liberdade? Você consegue ficar 30 dias sem ir ao templo físico, sem ir à igreja de concreto, de parede? Você consegue ficar 30 dias sem ir e relacionar-se com Deus e saber que você está bem com Deus pelo simples fato de não ir no templo de pedra, na igreja física? Você consegue visitar um parente distante, um parente que mora numa determinada região ou cidade que não tem a igreja? Que a igreja mais próxima, no caso a sua igreja, a sua denominação, fique a 100, 200 quilômetros. Você consegue ficar 30 dias nessa cidade sem igreja e ser bênção para a sua família que lá mora, para as pessoas que lá estão? Você consegue ter essa liberdade? Ou você fica inquieto porque não está na igreja na quarta e no domingo, porque você não está tendo seus embates com o diabo na terça e na sexta, aqueles embates humanos, como se isso trouxesse algum benefício para a sua fé e para Deus, ou se isso fosse demonstrar alguma coisa para alguém? Ou seja, você é livre em Cristo ou você não consegue ser bênção longe do templo físico, da igreja de pedra? Você se tornou escravo do altar. E, aparentemente, isso parece ser algo bom. Aparentemente, isso parece ser algo bom. Mas qual é o altar que você está firmado? Qual é o altar que você é presente? É o altar de pedra da instituição que te escraviza, que não te deixa ter vida? Ou o altar que você criou no seu coração para que o Deus Altíssimo habite, para que o Senhor Jesus habite? E aí, quando você for visitar aquele familiar que na cidade dele não tem igreja, e a igreja mais próxima, seja ela qual for, seja 30, 40, 50 quilômetros, você consegue ser luz, sal naquele lugar, falar do amor de Jesus. Você, através do seu testemunho, fazer com que eles entendam que são pecadores e carecem de um Salvador. Qual é a sua liberdade? Se assim você o é. Se você não consegue se afastar da igreja por dias, a igreja física, se você não consegue se ausentar, se você é escravo de dias para provar sua espiritualidade, porque você, meu querido fiel, minha querida ovelhinha desses lobos, você mede a sua espiritualidade porque você não falta nenhum domingo? Ou porque você está na igreja todas as quartas-feiras? Ou melhor, eu nunca comecei o ano fora da presença de Deus. Eu sempre passeio a entrada de ano, o ano novo.
Como eu estava falando, eu sempre comecei a virada de ano dentro da igreja. Eu só começo os meus anos na presença de Deus. Meu querido, vou olhar bem nos seus olhos e dizer o seguinte: esse seu discurso que você diz que nunca começou um ano longe da presença de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo fora da igreja, Deus está. Deus está em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E você medindo a sua espiritualidade porque inicia o ano na presença de Deus. É cômico, é trágico, é desesperador a forma com que vocês humanizaram a Deus. É triste a forma com que vocês são escravos das suas bênçãos. Vocês são escravos dos seus milagres. Vocês são escravos das suas próprias arrogâncias. Vocês são escravos das suas mentiras. Vocês vivem um engano. E a foto que vocês publicam é de uma família feliz. E aqui eu falo da instituição. Aqui eu falo das centenas de milhares de pessoas que se deixam enganar por discursos e se tornam escravas de dias, de semanas, de propósitos, se tornam escravas das suas próprias concupiscências, se tornam escravos das suas próprias concupiscências. Essa é a palavra. Vocês se deixaram enganar e continuam enganados e enganando. Cadê a liberdade que existe em Cristo Jesus? Não a liberdade da libertinagem, como o senhor Edir Macedo tanto fala. Ser livre e viver a graça do nosso Senhor Jesus Cristo não me dá direito de viver uma vida de libertinagem, de pecado, de promiscuidade, mas me dá o privilégio de servir ao meu Senhor Jesus pelo que Ele fez por mim na cruz, pelo plano de salvação dEle, para que eu fosse alcançado, para que eu vivesse isso no meu dia a dia, com a minha família, com a minha esposa, na perda da minha mãe, de entender que o plano dela, o papel dela foi cumprido aqui nessa terra. O que me traz um gozo e um regozijo na alma, mesmo em dias tristes que eu sinto a falta dela, é saber que ela entendeu e viveu ao Senhor Jesus Cristo, na sua plenitude, na sua salvação, na sua morte de cruz, trouxe vida e esperança para ela e traz para mim todos os dias. Meu amigo, você é livre para poder ficar com seu familiar 30 dias num sítio, afastado, numa cidade distante, sem igreja, mas celebrando os feitos do nosso Senhor, celebrando aquilo que o Senhor Jesus nos orientou que fizéssemos, que fôssemos levar a palavra dele. Ide e levai a palavra de salvação, ide e levai a palavra de arrependimento. É isso que nós deveríamos e temos que fazer. Você é livre da igreja? Você é livre do altar? Ou você é refém dos seus medos? Medo do diabo? Faltei dois domingos, faltei 4 domingos, faltei um mês. Eu não posso visitar o meu familiar porque lá não tem igreja. Você chama isso de liberdade, meu querido? Você chama essa escravidão de liberdade? Veja o que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De novo, eu vou te perguntar, você é livre para visitar o seu familiar que mora numa cidade que não tem igreja e ficar na casa dele 20, 30 dias e falar do amor de Cristo, falar do plano de salvação para ele, para nós, para todos nós? Você é livre disso? Ou você é escravo das suas bênçãos? Você é escravo daquilo que você já obteve, daquilo que você tem. Como se a mão de Deus, ou o poder de Deus, ou a operação de Deus só se desse, ou se só vai acontecer neste lugar. Já falei em outros vídeos, as bênçãos de Deus independem da igreja, da pessoa, do lugar. Sabe por quê? Porque Deus não precisa provar nada para nós. Deus não precisa me provar nada. É o contrário, eu que preciso mostrar para Ele todos os dias um coração quebrantado, um coração arrependido, uma mente lavada, renovada constantemente. É eu que tenho que provar para Ele e não o contrário. Mas nós queremos mostrar a nossa espiritualidade porque não faltamos um culto, não faltamos um domingo. É isso que você chama de liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. A liberdade que eu tenho em Cristo não me faz querer viver numa vida de pecado, não me faz querer ser bênção para as pessoas, mostrar aquele que me resgatou. No mesmo capítulo 5, voltando, no capítulo 5, no verso 4, diz o seguinte: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. E de novo protesto: todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você acha que é o seu sacrifício que move a mão de Deus? Cristo de nada vos aproveitará. Você acha que são as tuas orações no monte, no templo? Você acha que é o que você dá que move a mão de Deus? Você não entendeu a mensagem da cruz. Você não entendeu. E eu sugiro você, não pelos meus olhos, não pelo que eu estou falando, mas pelo que a mensagem do Evangelho fala. Busque conhecer de fato e de verdade ao seu Criador. Viva a liberdade que Cristo nos chamou, que Cristo nos convidou, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque se você medir a sua espiritualidade pelo que você faz, pelo que você dá, da graça vocês caíram, ou seja, do favor imerecido, da salvação que vem através do Cristo da cruz. Quando eu tenho que fazer alguma coisa ainda para afirmar ou para atestar a minha fé, nesse sentido, Cristo de nada nos aproveitará. Somos malditos, desgraçados, porque medimos a nossa espiritualidade
por aquilo que nós damos, por aquilo que nós fazemos, pela estadia no templo, na igreja. Deixamos de olhar para os amigos, os familiares, porque temos que estar na igreja, presos no domingo, num compromisso que não nos faz ser livres em Cristo. Aonde estivermos, devemos falar de Jesus. Aonde estivermos, devemos manifestar aquilo que Jesus é para nós. Devemos falar em amor, em misericórdia. Não devemos ser coniventes com o pecado de ninguém. Mas, antes de apontar o pecado, veja se aquilo que você está fazendo para com a pessoa existe amor. De você ter o cuidado de trazer essa pessoa e falar: pode contar comigo. Eu não te condeno não, porque eu não sou melhor do que você em nada. Porque as mesmas condições que Cristo me encontrou, Ele encontra você. E nós precisamos dele para sermos livres. Livres da religiosidade, livres do templo, livres dos dias, livres. E aí, meu querido, você é livre em Cristo? Pense e que Deus abençoe a cada um de vocês.